Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos prosseguir com as nossas aulas de matemática básica para concurso e vamos para a nossa segunda aula de equação do primeiro grau, tudo bem assim? Se você perdeu a nossa primeira aula de equação, clica no card que está aparecendo aqui para você assistir para ter uma compreensão melhor dessa segunda aula, tudo bem assim? Para aqueles alunos que estão estudando função do primeiro grau, esse é um assunto determinante para a compreensão de função do primeiro grau. A equação do primeiro grau é um assunto pré-determinante, é um pré-requisito fortíssimo para quem está estudando função do primeiro grau. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, é importantíssimo que você se inscreva no canal, faça seu comentário, compartilhe os vídeos com os amigos que estão estudando para concurso, para nos auxiliar no crescimento do canal. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Na nossa primeira aula de equação do primeiro grau, nós estudamos as expressões algébricas e as equações de fato. Vimos as definições e solucionamos exercícios. Hoje nós vamos ver como escrever expressões algébricas e como escrever as equações de fato. Então, como dito no início da aula, esse é um assunto determinante para você que está estudando função ou você que pretende estudar função, tudo bem? As expressões algébricas, elas surgem de que maneira? Eu vou pegar uma frase comum e escrever ela em álgebra. Como assim, professor? Se eu faço uma pergunta para você, o dobro de um número, aí você vai dizer, que número? Então perceba que já surgiu o valor desconhecido, a incógnita, que é exatamente a principal característica da álgebra, que a incógnita a gente representa por letras, seja ela x, y, j, k, seja ela qual for. Então se eu digo o dobro de um número, eu não sei que número é esse. Então posso escrever algebricamente como sendo duas vezes esse número que eu não sei quem é, x, 2x. E lembre-se, toda vez que eu tenho um número e uma letra junto na álgebra, eu não preciso escrever o pontinho, é só colocar eles juntos que estão fazendo a operação de multiplicação. Tudo bem? Eu poderia também dizer o dobro de um número menos 10. Como é que eu escreveria isso? O dobro de um número menos 10. Observe que eu tenho uma expressão algébrica. Agora, se eu falasse o triplo de um número menos 10 é igual a esse número. O triplo de um número 3x menos 10 é igual a esse número. Que número? Não sei quem é, x. Observe que agora nós escrevemos uma equação do primeiro grau. Sinal de igualdade e pelo menos uma letra em um dos membros. Veja que aqui temos uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Pegamos a parte escrita e escrevemos, equacionamos o problema. Tudo bem assim? Então observe aqui uma tabelinha que pode auxiliar você na hora de fazer a escrita algébrica. O dobro de um número 2x, o triplo de um número 3x, o quíntuplo 5x, a metade de um número x dividido por 2, a terça parte de um número x dividido por 3. Observe que na prova ele pode aparecer desses dois modelos aqui, ó. X dividido por 3 ou x sobre 3. Tudo isso aqui é divisão, certo? Muitas vezes os alunos estudam só dessa forma, vê o professor fazendo dessa forma, quando chega na prova tá isso aqui. Eles não sei o que é. Divisão da mesma maneira, tudo bem? Certo? O triplo de um número mais 5, 3x mais 5. O dobro de um número menos a sua metade, 2x menos x dividido por 2. O quadrado de um número menos 10, o quadrado de um número x ao quadrado menos 10. Então veja que as expressões algébricas elas podem ser escritas de diversas maneiras, certo? Vamos ver mais algumas outras situações aqui, ó, onde a gente pode fazer a aplicação dessa escrita algébrica. Veja a primeira situação, uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Algebricamente, o valor total que eu vou chamar de T, ele será igual ao preço da blusa, que quanto é x, mais o preço do short, que quanto é y. Então veja que eu escrevi aí uma equação do primeiro grau com três valores desconhecidos. O valor total, o valor da blusa e o valor do short. Tudo bem assim? Vejam mais outro exemplo aqui, ó. O comprimento de um terreno retangular é o dobro da largura. O comprimento, ele vai ser o dobro da largura. Então eu posso chamar aqui de x, obviamente, aqui vai ser 2x, o comprimento vai ser o dobro da largura. Obviamente, dependendo da posição, a largura pode ser comprimento e comprimento pode ser largura. De como a gente está vendo, eu poderia escrever assim também, né? Certo? Então, largura e comprimento mudava dependendo da posição que você olha esse terreno. Tudo bem? Então veja aí que pegamos o problema escrito e colocamos ele na parte algébrica, ou seja, equacionamos o problema. Certo? Vamos ver mais algumas outras situações aqui, onde a gente pode pegar a parte escrita e transformá-la na parte algébrica. Agora, obviamente, isso aqui não é uma coisa que você vai ver agora e já sair escrevendo. A matemática é necessário treino, é necessário estudo, como qualquer outra disciplina, certo?
Agora, só que a matemática ela não há atalhos, você tem que estudar o básico para conseguir chegar no avançado. Não tem como você cortar caminho, tudo bem? Então é um estudo de paciência, requer muita calma, muito treino, muita lista de exercício, muita leitura, para você compreender de fato os determinados conteúdos da matemática, tudo bem? Então veja aqui nesse exemplo, ó, qual é o número que adicionado a 28 é o mesmo que 3 vezes esse número? Qual é o número, não sei quem é, x, que adicionado a 28, ou seja, mais 28, é o mesmo, é igual a 3 vezes esse número, ou seja, 3x. Então observe que eu peguei o problema e equacionei ele, escrevi na forma de equação do primeiro grau. Tudo bem? Mais outro exemplo. O triplo de um número, 3x menos 10, é igual ao próprio número, que número é esse? Não sei quem é, x, mais 70. Qual é esse número? Aí eu poderia resolver essa equação e dizer que número é esse, né? Como é que eu resolvo essa equação aqui do primeiro grau? A grupos semelhantes, ó, o x que está positivo eu vou colocar para cá negativo, o 10 que está negativo aqui eu vou colocar para o outro lado positivo, vai ficar 70 mais 10. Obviamente, fazendo a operação aqui eu vou ter 2x, 10 mais 70 vai ser 80, x, o 2 que está multiplicando vai para o outro membro dividindo, 80 dividido por 2 é 40. Então esse número da questão é o número 40. O triplo de um número menos 10 é igual ao próprio número mais 70. Que número é esse? 40. Tudo bem assim? Então veja que escrevemos a equação e em seguida foi necessário solucionar a equação do primeiro grau. Tudo bem? Mais outro exemplo aqui, ó. No estacionamento há carros e motos que totalizam 85 veículos. Como é que eu posso escrever essa primeira parte algebricamente? Carros mais motos é igual a quanto? 85 veículos. Então, escrevi a primeira parte. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Quantas motos e quantos carros há no estacionamento? Então, perceba que aqui, ó, com o conteúdo de equação do primeiro grau, nós já caímos no conteúdo de sistemas de equação do primeiro grau. Então, reforço aquilo que foi dito na primeira aula. Equação do primeiro grau é determinante, é um conteúdo pré-determinante para juros, sistema de equação, função, probabilidade e estatística. Equação está em todos esses conteúdos da matemática. Tudo bem assim? Então, vamos prosseguir. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. Como é que eu posso escrever isso aqui algebricamente? L de Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia, ou seja, ela tem a idade de Cláudia mais 5. E ele prossegue dizendo o seguinte, a soma das idades dão 43 anos. Lúcia mais Cláudia é igual a 43 anos. Tudo bem? Então observe que escrevemos a parte algébrica desse problema. Aí surge a grande questão, professor, como esse conteúdo surge em questões de concurso? Vamos observar. Questão desse ano, 2021. A questão fala o seguinte, ó, Joana precisava comprar cadernos, um caderno custa R$ 11,45. Joana comprou X cadernos e gastou R$ 160,30. Qual o valor de X? Perceba que eu tenho que equacionar, escrever a parte algébrica. Ela comprou quantos cadernos? Não sei, X. Mas cada caderno custou quanto? R$ 11,45, ou seja, R$ 11 vezes X, que é o número de cadernos. Isso custou a ela quanto? R$ 160,30. Agora perceba que eu preciso descobrir o valor de X nessa equação. 11,45 está multiplicando, vai para o outro membro dividindo. 160,30 dividido para 11,45. Divisão com números decimais. Divisão com números decimais, se você ainda não sabe fazer, vai aí no nosso canal e procura o vídeo com divisão de números decimais que a gente dá uma aula sobre isso. Tudo bem assim? Primeiro passo aqui, ó, eu vou transformar da seguinte maneira. Vai ficar 16.030 dividido para 11.145. Eliminei as vírgulas. Qual o número que eu vou multiplicar? O 1.145 que vai chegar perto de 1.603. Tem que ser o próprio 1, porque se for 2 vai dar 2.000 e alguma coisa, concorda? Aí eu já vou olhar para as nossas alternativas. Não pode ser letra A, não pode ser letra C. Concorda? Vou fazer o processo de subtração. Não posso fazer 3 menos 5, tenho que fazer 5 para 13. 5 para 13 é 8. O 4 vira um 5, não posso fazer 0 menos 5. 5 para 10 corresponde a 5. 1 vira 2. 6 menos 2 é 4. 1 menos 1 é 0.
458 não divide para 1.145, porque é menor. Então eu tenho que fazer o quê? Baixar o zero. Qual número eu vou multiplicar o 1.145, que vai chegar perto de 4.580. Quando eu olho para as minhas alternativas, se eu multiplicar 1.000 e alguma coisa por 8, vai dar 8.000 para cima, concorda? Então só pode ser o 4, alternativa B. Mas vamos só conferir aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, fica 0, sobe 2. 4 vezes 4 é 16, 17, 18 vai 1. 4 vezes 1 é 4 mais 1, 5. E 4 vezes 4 é 4. Então veja que a nossa divisão é exata, letra D é o resultado da nossa questão. Próxima questão também desse ano, 2021. A questão traz o seguinte, ó, a equação C igual a 2x mais 50 determina o custo da produção das cadeiras de balanço que José faz em função da quantidade de cadeiras x. Dessa forma, quanto ele precisa investir para produzir 30 cadeiras? Eu vou escrever aqui novamente a equação, ó, C igual a 2x mais 50, onde C é o custo e x é o número das cadeiras. Ele está dizendo que vai produzir 30 cadeiras. Quanto ele vai gastar? Então, no lugar de x, eu vou colocar 30, que representa o número de cadeiras. Vou fazer a conta e vou descobrir o custo. 2 vezes 30 é 60, mais 50. 60 mais 50 é 110. Alternativa A. Observe que isso foi uma questão de função do primeiro grau, que a gente usou os recursos de equação do primeiro grau. Tudo bem? Mais uma outra questão, 2021, Ministério da Economia. Diz o seguinte: um aplicativo de transporte privado utiliza uma função matemática para determinar o valor que se deve ser cobrado por uma corrida realizada. Essa função é determinada por um valor fixo e uma variável. O valor fixo é de R$ 4,50 e o variável de R$ 1,25 por quilômetro rodado. Em uma viagem que custou R$ 27,94, é correto afirmar que a quilometragem utilizada pelo aplicativo para calcular o preço final da corrida foi de... Então observe que eu tenho que pegar esse problema e equacionar, escrever a parte algébrica. Ele paga um valor fixo de R$ 4,50, mais R$ 1,25 por quilômetro rodado. Mas quantos quilômetros rodados? Não sei. Então represento por X. Isso aí ele pagou quanto pela essa corrida? Ele pagou R$ 27,94. Quantos quilômetros ele rodou nessa corrida? Veja que os quilômetros ele representa o valor de X. Consequentemente, eu tenho que resolver essa equação do primeiro grau. 4,5 está somando, vai para o outro membro subtraindo. Então, vou ficar com 27,94 menos 4,5. Subtração com números decimais, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. 4 menos 0 é o próprio 4, 9 menos 5, 4 mais uma vez, 27 menos 4 é 23. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Então, vou ficar com 23,44. 1,25 está multiplicando, vai para outro membro dividindo. X, que representa os quilômetros rodados, será 23,44 dividido por 1,25. E vamos fazer aqui a divisão. 23,44 dividido para 1,25. Vou eliminar as vírgulas. Então eu vou ficar com 2.344 e 125. Qual número eu vou multiplicar o 125? Chegará perto de 234. Tem que ser 1, porque se eu multiplicar por 2 vai dar 250, que vai dar o próprio 125. Já vou nas minhas alternativas. Não pode ser E, não pode ser D. Fazendo a subtração, não posso fazer 4 menos 5. 5 para 14 temos 9. Aqui vira um 3. 3 menos 3 é 0. 2 menos 1 é o próprio 1. Professor, eu tenho dificuldade com subtração. Procura no nosso canal aí. Tem uma aula, vai aparecer no card aqui, uma aula só de subtração. Certo? Observe que 109 não divide para 125, então eu tenho que baixar o 4. Qual número eu vou multiplicar o 125, que vai chegar perto de 1094? Vamos testar o 8. 8 vezes 5 vai dar 40, fica 0, vai 4. 8 vezes 2 é 16, mais 4, 20, vai 2. 8 vezes 1 é 8, mais 2, 10. Então veja que o resultado foi 1000. Se eu multiplicar por 9, vai dar 1025. E se eu multiplicar por 7, vai faltar ainda. Então tenho certeza que é o 8. A divisão prossegue, certo? Vai dar uma divisão decimal, mas eu já consigo dizer que minha resposta é a alternativa B, 18,75 km. Será o valor rodado para que a pessoa pague R$ 27,94. Então perceba a importância de se saber algebricamente para estudar equação do primeiro grau e função do primeiro grau, sistemas de equação do primeiro grau e assim por diante. Tudo bem?
Chegamos ao final da nossa aula. Se essa aula lhe ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos para nos ajudar no crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Sugestões de vídeos e conteúdos, faz o teu comentário também. Valeu e até a próxima aula.